Boa noite, eu vou apresentar o artigo de hoje. Esse artigo foi a Dani que me mandou, o aumento da pressão relacionado ao transplante de córnea. É um artigo de revisão desse ano. Acaba que fica um pouco repetitivo com as coisas que o Marco já falou. Era um artigo bem extenso, eu tentei resumir bastante para não ficar cansativo. A medida da PIO ela é uma parte essencial de um exame ocular abrangente, especialmente após uma intervenção cirúrgica, que pode afetar a dinâmica do fluxo do humor aquoso. A maioria dos dispositivos de medida de PIO são projetados para córneas normais e podem não ser precisos nos olhos após transplante de córnea, onde ocorre alteração na morfologia da córnea. O aumento da PIO e glaucoma são complicações pós-operatórias conhecidas após o transplante e, portanto, a medida precisa da PIO é essencial. Foram revisados o efeito da curvatura normal da córnea, espessura da córnea e diferentes propriedades biomecânicas no contexto do transplante de córnea na medida da PIO, usando alguns dispositivos. A pressão intraocular elevada ela ocorre em até 1/3 dos olhos após transplante de córnea. As maiores taxas são relatadas após ceratoplastia penetrante, com menores taxas seguindo as técnicas de ceratoplastia lamelar. O aumento da PIO pode levar à perda visual, perda de células endoteliais e, subsequentemente, insuficiência das células e até do transplante. A tonometria de Goldman ela é considerada o padrão ouro, mas a precisão dela fica diminuída depois da... Ela é menos correta do que após uma ceratoplastia. Alterações na espessura da córnea, na curvatura e a biomecânica da córnea têm um impacto nessa medida da PIO. Uma melhor compreensão da precisão e confiabilidade da técnica da medida da PIO em pacientes após transplante de córnea são necessárias, e eles exploraram modalidades disponíveis para a medida da PIO e evidências atuais sobre o uso em olhos pós-ceratoplastia. Mais de 1/3 dos olhos são tratados por elevação da PIO após transplante. A causa da elevação não está certa, mas pode envolver mudança da estrutura da anatomia do ângulo, as suturas, formação de sinéquia, inflamação e o uso prolongado dos corticoides tópicos. A medida precisa da PIO, então ela é importante para identificar e gerenciar as complicações. No corpo do artigo, ele cita todos os métodos, assim, os principais métodos de medida, o tonômetro de Goldman, Tonopen, Pascal, que eu achei melhor não citar todos aqui, ia ficar muito extenso e são coisas que a gente já viu em outras aulas. E ele cita também as alterações da córnea, como elas alteram a pressão. Por exemplo, a espessura corneana, o astigmatismo alto, que eu também, como a gente já teve isso em outras aulas, não citei. Então, o artigo ele conclui que o método mais preciso para medir a pressão intraocular após transplante ainda permanece desconhecido. Embora a tonometria de Goldman seja considerado padrão ouro para córneas normais, outros meios podem ser mais adequados após o transplante de córnea. Se uma diferença de PIO de mais ou menos 3 é considerada clinicamente relevante, a maioria dos dispositivos é aceitável para o acompanhamento de pacientes após a ceratoplastia. No entanto, recomenda-se que o mesmo dispositivo seja utilizado para acompanhamento pré- e pós-operatório devido à falta de correlação entre os instrumentos. Então, é basicamente isso.